Ok, pessoal. O segundo caso que a gente tem que falar é o caso no qual os coeficientes a, que é coeficiente de x ao quadrado, e c, que é coeficiente de y ao quadrado, tá? Eles são ambos não nulos, e só que, né, em diferença, em contraposição ao caso 1, eles têm os sinais trocados, ou seja, se o A for negativo, o C é positivo, e se o C é positivo, se o C é negativo, o A é positivo. Tá? Então, quer dizer, negativo com positivo dá negativo, e positivo com negativo dá negativo. Tá? Então, esse é o caso que, na verdade, a gente está tratando aqui. Então, nesse caso, o que acontece é que a cônica que nós vamos obter, né, tá? Ou ela será uma hipérbole, tá? Ou ela será um par de retas concorrentes. Esse caso aqui é considerado, né, como eu já tinha comentado com vocês, o caso degenerado. Tá bom? Então agora a gente vai estudar isso num exemplo. Ok, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, que pede para classificar segundo o valor de um parâmetro S real, né, a cônica dada por essa equação. Tá certo? Vocês veem que é uma equação que depende de x e de y, e claro, depende de s também, né? Então, conforme o valor de s que a gente substitua aqui, a gente obtém uma equação valendo, dependendo apenas de x e y, tá? Que é de segundo grau, tá? Porque aparece y ao quadrado e x ao quadrado. E bom, a gente é de esperar que apareçam aqui cônicas, né? Tá bem? Então, a gente quer ainda, né, ou seja, além de classificar isso, o exercício pede para indicar a direção do eixo focal quando a cônica for não degenerada, tá? Quando a cônica obtida, né, para um determinado valor de S for não degenerada, tá bem? Então, antes de começar, eu queria só chamar a atenção que a gente está exatamente no caso que nós falamos antes, né? Por causa do seguinte, observem quem são os coeficientes, né, de x ao quadrado. Então, esse aqui está fazendo o papel de A. E quem está fazendo o papel de C, né, que é o coeficiente do y ao quadrado, é essa quantidade aqui, né? Tá? Ou seja, o menos está do lado de fora aqui, mas, enfim, esse aqui é o C, né? Toda essa coisa aqui acompanhando o y ao quadrado é o C. Então, vocês vejam que S ao quadrado mais 4 é um número sempre positivo, porque S é sempre maior ou igual que zero. Quando soma com positivo, dá maior ou igual que zero. Então, a gente tem um A, de fato, maior que zero, né? Tá? Porque só daria zero se S ao quadrado fosse menos 4, o que é impossível, tá? Nos reais. Mesma coisa aqui, observa, né? A gente tem que S ao quadrado mais 1 é um número positivo, com esse menos vai dar um número negativo. Então, a gente tem um caso C menor que zero, ou seja, nós estamos na situação em que A vezes C é um número negativo, tá bem? Bom, dito isso, então, o que a gente vai fazer para poder estudar essa nossa cônica, né? A gente vai, como antes, né, completar quadrados aqui, tá certo? Então, para completar quadrados, eu vou separar primeiro, como eu sempre faço, né, a parte que depende apenas de x, que é essa aqui e essa daqui, e depois a parte que depende apenas de y, que é essa aqui e aquela lá, ok? Então, vamos lá. Ó, eu tenho s ao quadrado mais 4 multiplicando x ao quadrado, e eu tenho essa outra parte aqui, né? Então, menos, deixa eu botar assim, mais, como tá, né? Menos 2s ao quadrado menos 8 vezes x. Muito bem. Então, vejam o que a gente consegue colocar em evidência aqui, né? A gente olhando um pouco para essa equação, a gente se dá conta que tem um s ao quadrado mais 4 como fator aqui, né? Tá? Multiplicado, claro, por menos 2, vocês já estão vendo, né? Então, vai ser s ao quadrado mais 4, multiplicando quem? O x ao quadrado menos 2x, tá? Observa aí, né? Checa as contas aí. Mas então, uma vez que a gente se convenceu disso, é fácil completar quadrado. Eu vou deixar o s ao quadrado mais 4 indicado, tá? Porque ele não depende de x, né? E agora, vamos lá, vamos completar quadrado nessa parte em x. Tá? Então, o que vai ficar? Vai ser, ó, x menos, né? Aqui, né? Mais a metade do número que acompanha x, né? Então, vai ser menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Não esquece que tem que colocar um parêntese grandão aqui, né? Porque tudo que está dentro do parêntese está aqui agora. Tá? O s ao quadrado mais 4 estava multiplicando, então ele tem que colocar aqui fora. Tá? Muito bem.
Então, então aqui a gente ia completar o quadrado, né? Deixa eu só arrumar um pouquinho mais. S ao quadrado mais 4, multiplicando o x menos 1 ao quadrado, e o s quadrado mais 4, multiplicando aquele menos 1 que vai aparecer lá, né? Multiplica aqui e multiplica lá, né? Então, menos, né? O s ao quadrado, então, menos 4, né? Então, eu multipliquei o menos 1 por isso. Ok. Então, agora a parte em y, né? A parte em y, vocês estão vendo aqui em cima, né? Tá? Tem essa parte e tem aquela parte lá, né? Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, né? Então, vai ser menos o s ao quadrado mais 1, multiplicando y ao quadrado. E agora eu vou ter mais 2 vezes s ao quadrado mais 1, multiplicando y, tá? Só copiei aquela parte lá de cima. Confere depois. Então, agora vamos completar o quadrado. Para fazer isso, é conveniente, como eu sempre falo, colocar o termo quadrático aqui, né? Que é a parte em y, da qual nós estamos completando o quadrado, né? Igual a 1. Então, vamos olhar, né? Então, aqui, colocando em evidência, a gente se dá conta, né? Que dá para colocar em evidência um menos s ao quadrado mais 1. Tá? Isso vai fazer exatamente o que a gente quer, né? Eu vou ter y ao quadrado multiplicando. E aqui, né, eu tenho que acertar, que aparece s ao quadrado mais 1, aparece um 2, né? Só que está com mais, né? Então, eu tenho que acertar o sinal. Então, vai ficar menos 2 e y, certo? Confere aí. Uma vez que a gente se convenceu disso, é fácil seguir a conta aqui, né? Vai ficar menos o s ao quadrado mais 1, multiplicando. Agora, vamos completar o quadrado aqui dentro. Vai ser y menos 1 ao quadrado, tá? Metade desse aqui, menos 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Ou seja, isso aqui ficou menos s ao quadrado mais 1, multiplicando o y menos 1 ao quadrado. E agora esse menos aqui vai multiplicar aquele menos lá, vai dar mais, né? Mais s ao quadrado mais 1. Tá? Ficou assim. E agora a gente tem que colocar tudo na equação, né? E ver o que acontece, tá? Para a gente poder estudar essa equação. Então, eu vou substituindo lá naquela equação original. A equação original começava com essa parte aqui em x, então eu já vou colocar ela com quadrados completados aqui, vai ficar s ao quadrado mais 4, essa é a conta que a gente tinha feito, x menos 1 ao quadrado, menos s ao quadrado menos 4, essa é a parte em x. A parte em y é essa que está escrita aqui em cima, né? Então, vai ser menos s ao quadrado mais 1, multiplicando y menos 1 ao quadrado, tá? Mais o s ao quadrado mais 1. Essa parte, quer dizer, isso aqui tudo, né? Tá? Era igual a s ao quadrado menos s menos 3. Tá? É só olhar na equação original. Então, dito isso, agora a gente vai arrumando aqui, né? Vamos lá. S ao quadrado mais 4, multiplicando x menos 1 ao quadrado. Veja que algumas coisas aqui eu acho que vão se cancelar. Por exemplo, ó, nota que aqui eu tenho s ao quadrado cancelando s ao quadrado, tá? Aqui eu tenho menos 4 mais 1, menos 3. E eu tenho menos 3 do outro lado lá também. Então, esse menos 3 vai cancelar essas duas parcelas aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o quê? Na verdade, né? Eu tenho aqui menos s ao quadrado mais 1, multiplicando y menos 1 ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual ao que estava do lado direito, que é s ao quadrado menos s. Tá bem? Então, o que a gente vê, né? O que a gente vê? Que isso, né? Primeiro, como a gente já sabia, né? Essa parte aqui e essa parte aqui, que são coeficientes do x menos 1 ao quadrado e do y menos 1 ao quadrado, né? São coisas com sinais opostos, né? Então, isso aqui, segundo a nossa previsão, né? Segundo o que está escrito lá no caso 2, tende a ser, né? Tende a ser uma hipérbole. Muito bem, mas tem alguns casos que poderiam ser degenerados e a gente tem que cuidar desses casos em separado. Então, eu vou fazer essa análise na outra página, tá?
Então, pessoal, aqui nessa página eu já copiei a nossa equação, né, aquela que a gente tinha obtido na página anterior, tá? E agora vamos fazer a análise do que acontece com a cônica definida por isso, né, independência desse valor S, tá bem? Então, veja só, para fazer isso, eu considero conveniente e fácil, né, a gente olhar para os valores onde essa equação ela pode perder termos, né? O que significa perder termos? Algum valor de S para o qual, por exemplo, né, a parte em x desapareça, ou a parte em y desapareça, ou a parte que deveria ser uma constante, né, ou seja, que uma vez escolhido S é uma constante, ela desaparece. Tá? Eu chamo esses valores, né, de valores especiais de S. Então, deixa eu colocar as coisas assim, né? Então, valores especiais. Então, seriam os valores para os quais os coeficientes que aparecem aqui se anulam. Então, quais seriam esses valores especiais, né? Então, primeiro, para que isso aqui se anule, eu teria que ter S ao quadrado mais 4 igual a zero, tá? Daí não apareceria, se existisse um valor para o qual S ao quadrado mais 4 fosse zero, essa parte não apareceria. E a gente poderia analisar para esses valores de maneira, digamos, separada, tá? O que acontece é que aqui, né, não tem como a gente obter um valor S, número real, né, tal que S ao quadrado mais 4 dê zero, tá? Porque S ao quadrado sempre é positivo, com outro positivo dá mais positivo ainda, tá? Então, aqui não tem. De maneira similar, não tem, né, um valor S, tal que S ao quadrado mais 1, né, que é o coeficiente do y menos 1 ao quadrado, dê zero, tá? Do mesmo jeito, não tem. Por outro lado, esse termo aqui do lado direito pode ser zero, né, efetivamente, né? Então, S ao quadrado menos S igual a zero, a gente vê que aqui tem duas soluções, né? Tá? Ou seja, fatora S aqui, a gente vai ver que S vezes S menos 1 dá zero, então significa que S igual a zero ou S menos 1 igual a zero, ou seja, S igual a 1. Então, a minha proposta, né, eu acho mais fácil fazer assim, analisar o que acontece com esses valores específicos aqui de maneira separada. Como que a gente faz isso? Ora, a gente pega esse valor de S, substitui lá na equação e vê que equação a gente ganha. Substitui depois esse valor de S lá e vê que tipo de equação a gente ganha. Então, vamos lá. Deixa eu fazer essa substituição, por exemplo, para S igual a zero, para esse valor especial, o que acontece? A gente substitui lá e ganha 4x menos 1 ao quadrado, estou substituindo mesmo, tá, pessoal? 0 ao quadrado, 0, né? Tá? Aqui, menos, aqui vai ficar S ao quadrado, ficou 0 ao quadrado, ficou y menos 1 ao quadrado, igual a quanto? 0, tá bem? Então, veja só, né? O que a gente obteve aqui, né? Vamos resolver essa equação. Essa aqui é a equação que a gente obtém para o caso específico S igual a 0. Tá? O que vai acontecer aqui? Vou tentar isolar, né? Vou tentar isolar uma coisa em função da outra. Eu vou ter y menos 1 ao quadrado igual a 4x menos 1 ao quadrado. Tá? Ou seja, eu passei isso para cá e, bom, permutei, né? O que vai acontecer aqui, gente? Ó? Quando eu vou tentar isolar isso aqui, eu tenho que fazer os dois casos, né? Vejam, y menos 1, tá? Vou tirar a raiz, né, do que está do lado direito aqui agora. Vai ser igual. Quando eu tiro essa raiz, eu tenho que considerar os dois valores, o mais e o menos, raiz quadrada disso, ou seja, 2x menos 1. Bom, o que essas coisas aqui estão definindo, né? Ou seja, o valor com a solução com mais e a solução com menos, né? Se vocês observarem, são ambas equações de retas, tá certo? São ambas equações de retas, que passam em qual ponto? Ó, passam no ponto 1, 1, tá certo? E tem coeficiente angular ou mais 2 ou menos 2, tá bem? Então, ó, retas concorrentes. Por que concorrentes? Ora, ambas têm o ponto 1, 1 como ponto comum, né? Tá? Retas concorrentes em 1, 1. Tá bem? Então, isso é o que acontece no caso S igual a 0. Então, vocês já estão vendo que é um caso degenerado, né? Um par de retas concorrentes é considerado um caso degenerado de cônica.
Tá? Vamos lá, para o S agora igual a 1, né? Que é outro valor especial. Vamos ver que outro tipo de coisa a gente vai conseguir, né? Vamos lá. Acredito que vai dar similar, né, pessoal? Vamos lá, vamos mudar S igual a 1, né? Eu vou voltar lá na minha equação. Ó, vai ficar 1 ao quadrado, 1 mais 4, 5, né? Tá, então vai ser 5, x menos 1 ao quadrado, menos, agora olha só, S ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, né? Mais 1, 2, 2, y menos 1 ao quadrado igual, bom, vai dar 0, né? Tá? Quando substituo S igual a 1, 0. Então agora a gente faz um trabalho similar ao que nós fizemos e vai dar uma coisa similar, né? O que vai mudar são os coeficientes angulares. Cuida só. Vou botar 2y menos 1 ao quadrado igual a 5x menos 1 ao quadrado. Vou tentar isolar. Y menos 1 ao quadrado vai ser 5 meios. X menos 1 ao quadrado. Tá? Então vou colocar assim, né? Isso vai implicar então que o meu y menos 1, tá? Vai ser igual a... bom, raiz quadrada disso, né? Vou botar assim, raiz quadrada de 5 meios, que é um número não inteiro, tá? Vezes x menos 1. E tem, esqueci de colocar aqui, né? Tem as soluções mais e menos, tá, gente? Espero que dê para ver aí. Tem mais e menos, as duas soluções. Tá, então, novamente, né, um par de retas. Tá, então, y menos 1, x menos 1, e aqui aparece o coeficiente angular, ou mais ou menos, né? Tá, então... Novamente a gente vê retas, né? Par de retas concorrentes em 1, 1. Tá? Também é um caso degenerado. Muito bem. Então agora a gente pode tentar analisar o que acontece, tá? Com os valores que eu chamo de não especiais, ou seja, aqueles diferentes, né, desses que a gente acabou de analisar, tá? 0 e 1. Então, para fazer isso, vamos olhar para a equação novamente, está lá ela, né? Está aqui é a nossa equação, né? E a gente quer ver, veja que se S não é nem 0 nem 1, então S ao quadrado menos S é diferente de 0, né? Tá certo? Ou seja, a gente não está no caso especial. Então, a gente poderia dividir, né, toda a equação por S ao quadrado menos S. Tá certo? Se nós dividirmos toda a equação por S ao quadrado menos S, a gente vai obter uma equação que tem aqui, ó, 1 do lado direito, tá? E aqui vai aparecer certas funções, né, que dependem apenas de S, como coeficientes da parte em x menos 1 ao quadrado e y menos 1 ao quadrado. E se tudo der certo, né, se a gente consegue fazer a análise desses valores, desses coeficientes em dependência de S, tá, a gente vai ganhar coisas que se assemelham, né, ou deveriam se assemelhar a hipérboles, né, tá certo? Porque, bom, esse sinal aqui e esse sinal aqui são trocados, né, são opostos, né, tá certo? Então, na verdade, basta que a gente analise os sinais dos coeficientes agora, né? Tá? Então, isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para os valores não especiais, tá? Ou seja, S é diferente nesse exemplo, né, de 0 e S é diferente de 1. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, veja só, né? Aqui eu vou fazer a análise do... Aqui eu vou colocar o meu eixo... Imaginar aqui o meu eixo S, né? Onde se movem os valores de S. Tá? Aqui eu vou botar assim, né? Sinal do coeficiente de... Vamos lá, quais são os coeficientes importantes, né? Olhar lá, né? Ó, de x menos 1 ao quadrado, de y menos 1 ao quadrado e o coeficiente independente de x menos 1 ao quadrado, sinal
do coeficiente de y menos 1 ao quadrado, sinal do coeficiente independente, tá? Que é, aqui, né? Independente, né? Que é aquele que aparece lá do lado direito da equação, tá bem? Então aqui a gente imagina o eixo dos S, né? Os valores S variando, e aqui a gente vai fazer uma análise de sinal, tá? Então vamos lá. Vou completar minha tabela. Tá bem? Então aqui veja só, né? O coeficiente de x menos 1 ao quadrado, vocês lembram, né? Que era o s ao quadrado mais 4, que é um valor que sempre é positivo, tá? Então vai ser, não interessa qual é o valor de s, né? Ele é sempre positivo. Mais, tá? O sinal do coeficiente de y menos 1 ao quadrado, tá? Vocês olham para a equação que a gente obteve lá em cima, ele é menos, abre o parênteses, né? S ao quadrado mais 1. Então, para qualquer valor de s, o s ao quadrado mais 1 é positivo, com aquele sinal de menos vai ficar sempre negativo. Então, menos, é todo o valor de s. Agora, veja só, né? O termo independente, olha só como que ele é, né? Ele é S, ó, vamos lá, vou botar aqui no cantinho, tá? O termo independente, ele é S ao quadrado menos S, tá? Então, o que vai acontecer, né? Isso aqui é uma função de segundo grau, né? Então, como que a gente pode pensar, né? A gente coloca as raízes dessa equação, tá? Que vão ser, no caso, 0 e 1. E como o coeficiente aqui, né? O coeficiente aqui é positivo, né? Então, a gente pensa ela assim, né? O gráfico dessa função, né? Uma coisa assim, tá? Então, para qualquer valor fora das raízes, né? Tá? Então, ela vai ser positiva, fora do intervalo entre as raízes. E para valores entre o intervalo entre as raízes, vai ser menos. Então, aqui o sinal do coeficiente independente, né? A gente pode colocar assim, né? A gente coloca, marca algum lugar aqui, imagina que aqui seja o valor de 0, né? S igual a 0, tá vendo, pessoal? Aqui marca o lugar S igual a 1, tá bom? Então, veja só, o termo independente aqui ele vai ser o quê, né? Ele vai ser positivo para para S menor que 0. Ele vai ser negativo para S entre 0 e 1. E vai ser positivo para S, tá? Maior do que 1. Então, olha só o que a gente está obtendo, né? Agora, veja, né? A gente está obtendo sempre coisas que gostariam de ser hipérboles, e o que vai determinar se o eixo focal é paralelo ao eixo dos x ou paralelo ao eixo dos y, tá? Vai ser o sinal desse termo independente aqui, tá? Eu vou fazer essa análise na outra página. Então tá, pessoal, aqui eu já escrevi o que nós obtivemos agora com essa análise de sinais de maneira esquemática, né? Fica mais fácil de analisar. Então veja só, se S for um número menor que 0 ou maior que 1, ou seja, fora do intervalo entre 0 e 1, né? Tá fazendo separado, vou fazer primeiro essa parte, né? A gente obtém uma equação que vai ser assim, né? Vai ter um número, um certo coeficiente aqui que é positivo, vezes x menos 1 ao quadrado, um coeficiente que é negativo vezes y menos 1 ao quadrado, igual a um coeficiente positivo, tá bem? Esse coeficiente positivo, obviamente, poderia não ser 1, né? Tá? E a gente gostaria, se a gente quer estudar hipérboles, que aparecesse o termo independente aqui, igual a 1. Mas veja só, né? Então, como a gente está fora, a gente está analisando em separado os valores não especiais, né? Tá? Ou seja, aqueles que a gente viu que não anulavam esse termo aqui, então a gente poderia, esse número que está aparecendo aqui, ele é diferente de 0, porque ele é positivo, né? Tá? Então, a gente poderia dividir por esse valor aqui, dividir toda a equação pelo valor que aparece aqui, a gente obteria 1 aqui desse lado direito,
E teria o que desse lado aqui, né? Um negativo dividido por um positivo, né? Que segue sendo negativo, um positivo dividido por um positivo que segue sendo positivo, tá bem? Então aqui a gente obteria uma equação de uma hipérbole, tá? Que tem o eixo focal paralelo ao eixo dos x, tá? E centro em 1, 1. Bom, centro em 1, 1 é claro. Por que o eixo é paralelo ao eixo dos x? Porque a gente obteria uma coisa assim, né? 1, fazendo esse processo que eu falei, né? De dividir pelo coeficiente aqui, 1 igual a... Aqui eu teria y menos 1 ao quadrado, dividido por alguma coisa aqui que é positiva, tá? Teria um sinal de menos. Perdão, essa coisa aqui é negativa, né? Tá, deixa eu arrumar aqui. Aqui seria x menos 1 ao quadrado, dividido aqui por uma coisa que aqui sim é positiva. E aqui eu coloquei um mais, mas na verdade, né, esse coeficiente aqui ele é menos dividido por esse mais. Então aqui é um sujeito negativo. Então a parte que está acompanhando em y, que está acompanhando a parte em y aqui, tá? Ela é negativa, tá? Então a nossa hipérbole, vocês lembram lá do nosso estudo de hipérboles, né? É uma hipérbole que tem centro em 1, 1 e tem eixo focal horizontal. Tá? Então, posso colocar isso aqui. Hipérbole com centro 1, 1 e eixo focal horizontal. Tá? Ou então paralelo ao eixo dos x, né? Agora veja o que acontece nesse caso aqui, quando S está no intervalo 0, 1, entre 0 e 1, né? Também. Então, para esses valores, vocês vejam só, né? O que vai acontecer? Aqui a gente tem um mais, um menos, só que aqui a gente tem um menos. Novamente, a gente gostaria de deixar 1 desse lado, que é um número positivo. Tá? Então, a gente vai ter que dividir por um número que aqui é negativo, né? Tá? Para ficar 1 aqui. Tá bem? Então, a gente vai dividir, vai ficar 1, tá? Igual. Agora, o que vai mudar, né? A gente vai ter, ó, menos dividido por menos, ou seja, um negativo dividido por um negativo, ou seja, o resultado vai dar positivo aqui acompanhando o y. E aqui vai dar o contrário, né? Quer dizer, ou seja, vai ter um negativo dividindo um positivo, ou seja, o resultado vai dar negativo. Então, o sinal de menos aqui, na verdade, ele vai se acumular aqui quando a gente faz esse processo. Então, o menos vai estar aqui e o mais vai estar aqui. Tá? Então, a gente pode olhar para essa equação, né? Tá? Então, vou tentar escrever isso assim, como sendo, multiplicando toda ela por menos 1, se a gente quiser, né? Ou então dividindo por essa quantidade aqui, a gente vai ter, tá assim, 1 igual a y menos 1 ao quadrado, dividido por uma coisa que é positiva, tá? Mais o x menos 1 aqui ao quadrado, dividido por uma coisa que é negativa. Tá? Então, aqui sim a gente vai obter uma hipérbole, tá? Vai obter uma hipérbole que tem centro em 1, 1 e tem eixo focal agora vertical. Tá certo? Então, hipérbole com centro 1, 1 e eixo focal vertical. Tá bem? Então, em resumo, né? Em resumo, quando a gente pega aquela nossa equação original e faz o S variar, tá? Então a gente pode fazer aqui um eixo S, né? Tá? Esquemático de números reais, e a gente vai obtendo o quê? Ó, em cada região, aqui a gente vai obtendo, esse aqui é o valor 0, tá? Esse aqui é o valor 1, que são os valores especiais. Agora eu vou colocar todos no mesmo eixo, né? Aqui a gente vai obter aqui, ó, e aqui a gente obtém par de retas concorrentes.
ambas no ponto 1, 1, né? Em 1, 1. Aí a gente vai obter para S menor que 0 e para S maior que 1, hipérbole com centro 1, 1 e eixo focal horizontal. Para esses valores de S aqui, a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Hipérbole com centro 1 e eixo focal horizontal. E aqui no meio, entre 0 e 1, a gente tem a mesma coisa, hipérbole com centro 1, 1 e eixo focal agora vertical. Tá bom? Um exercício interessante é colocar essa equação no GeoGebra, tá? E no GeoGebra aparece a possibilidade de colocar um parâmetro deslizante e a gente consegue mover o parâmetro e a gente vai vendo como essas hipérboles vão mudando, né? Dependendo do valor que a gente coloca para o parâmetro. Tá bem? Isso termina então o nosso exemplo.